Olá, olá, muito boa tarde, good afternoon, sextou finalmente. Boa tarde, good afternoon. Para quem estiver aqui chegando na live hoje, muito obrigada por vir. Essa aula aqui agora está sendo gravada, excepcionalmente hoje não vamos ter uma aula ao vivo, e sim uma aula gravada, porque tenho compromisso hoje às 3 horas, exatamente no. Desculpa, às 3 não. Às 2 horas, exatamente no horário da live, a formatura do meu filhotinho. Então, a aula hoje vai ser gravada. Mas semana que vem vamos continuar com as aulas ao vivo, tá? E hoje vamos falar sobre verbo to be, verb to be, aquele único que dá pavor quando a gente escuta, mas não é tudo isso, tá? Hoje eu vou provar para vocês que o verbo to be está longe de ser um bicho de 7 cabeças. Mas a gente tem um trauma, né? Por que cargas d'água? A gente sempre estuda esse verbo de forma separada. Para que todo ano na escola a professora começa lá, verbo to be? E 5 anos estudando esse verbo to be, eu não faço a mínima ideia para que ele serve, né? Vou provar para vocês que não precisa de ter medo dele. Ele, na verdade, é muito fácil, mas acho que as pessoas não conseguem abordar ele de uma forma mais tranquila, mais na ordem que as coisas devem ser abordadas e explicar ele de fato como deve ser explicado, então gera essa confusão, gera esse trauma. Mas hoje eu vou provar para vocês que ele é muito simples, na verdade, de entender, tá? Bom, tudo começa, deixa eu... peraí, a aula está sendo gravada, não vai ter ao vivo hoje, como eu falei, mas já está tendo aula lá na plataforma para os alunos que são membros da comunidade. Lembrando que o material de apoio e a apostila dessa aula do Verbo to Be está disponibilizado também na plataforma para quem é membro da nossa comunidade. Não é membro ainda? Então você vai entrar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Link está na descrição. Vocês vão entrar aqui no nosso site, clicar aqui em comunidade, ó, comunidade, descer e se inscrever aqui, ó, para ser membro da plataforma, da nossa comunidade, ter acesso a todo o material, todas as aulas que a gente gravou aqui. Aula uma vez por semana comigo, exclusivo, toda sexta-feira. As aulas também ficam gravadas. A apostila, material de apoio, treinamento, exercício e tira dúvida toda sexta-feira comigo, tá? Então, se você ainda não é membro da comunidade, entra aqui, link na descrição, para se inscrever. Mas without further ado, sem mais delongas, vamos então entender o que é o verbo to be. E por que, principalmente, por que eu estudo ele de forma separada toda vez que eu vou estudar. Primeira coisa que nós temos que entender. O verbo to be é apenas um verbo, como o próprio nome diz. Ele é um verbo como qualquer outro verbo. Como o verbo work, trabalhar, dance, dançar, speak, falar, run, correr. Tudo isso é verbo, ó. Walk, andar, run, correr, go, ir, speak, opa, speak, falar, e be, que significa o quê? Significa ser ou estar. Sim, o verbo to be tem dois significados, ser ou estar. Nós vamos utilizá-lo para os dois, tá? Então, ele é o quê? Ele é um verbo, como outro qualquer. Mas, teacher, por que então que eu tenho que estudar ele separadamente? Eu não estudo walk separadamente, eu não estudo run separadamente, eu não estudo go, nenhum verbo eu tenho que isolar para estudar de forma separada, mas o be sim. Por quê? A resposta é muito simples. O motivo pelo qual a gente tem uma matéria separada para apenas um verbo, que é o verbo to be,
É porque ele é o único verbo que conjuga com sujeito no presente. Como assim? Nenhum verbo é conjugado no presente. Só um, uma exceção, adivinha qual? O verbo to be. Ele é o único verbo que é conjugado com sujeito no presente. E é por isso que a gente precisa estudar ele de forma separada. Porque eu preciso decorar as conjugações que ele tem, que nenhum outro verbo tem. Que são só três. São só três conjugações, tá fácil, né? Aqui, quando eu vou falar do verbo walk, andar, eu vou falar I walk, you walk. Opa, deixa eu colocar aqui no mesmo. Tá vendo que eu não estou conjugando, ó? You walk, she walks. Coloquei um S por quê? Porque he, she, it, o verbo tem um Szinho a mais. Tá na comunidade também essa matéria. It walks, we walk, they walk. Faltou algum? Todos aqui. Essa é... Faltou he. Eu vi que estava faltando alguma coisa. He walks. Tá vendo? He, she, it. Eu acrescento um Szinho no verbo. Essa é a conjugação padrão de todos os verbos no presente, exceto to be. E é só por isso que a gente estuda ele separadamente. Ó, vamos conjugar run, o verbo run, vamos conjugar. I run, you run, tá vendo? Não muda. He runs, coloquei só um Szinho a mais. She runs, it runs, porque he, she, it, a gente acrescenta um S no verbo. We run, they run. Pronto. Tá vendo que o verbo run não muda? É praticamente o mesmo. Isso acontece com todos os verbos, com go, com speak, mas chegou aqui no verbo to be, essa conjugação cai toda por terra. A conjugação dele é irregular, ou seja, diferente dos demais. O verbo to be é uma exceção, e é por isso que a gente vai estudar ele de forma separada. Teacher, por que o verbo to be é uma exceção? Vocês sabem? Pois é, nem eu. Na verdade, isso é meio que um mistério. Por quê? Eu sempre repito isso aqui nas minhas aulas. O inglês, ele não é uma língua gramaticalmente correta. Ou seja, ele não foi estruturado para ser uma língua igual ao português. Português, ele é gramaticalmente correto. Ele tem uma lógica, porque ele veio do latim e o latim foi estruturado para ser uma língua. O inglês não. O inglês surgiu da necessidade. Haviam várias pessoas ali precisando se comunicar. Surgiu o inglês, sem ser planejado, né? Ele surgiu da necessidade. Então, no estudo do inglês, irão existir várias quebras de padrão. O verbo to be é isso. Ele é uma quebra de padrão que sobrou para a gente estudar. Não tem nenhum motivo aparente para que ele seja diferente. É só porque ficou dessa forma mesmo. Ele é o único verbo que a conjugação vai ser diferente. Sobrou para a gente absorver isso. E é por isso que a gente estuda ele como uma exceção. Ele é uma exceção à regra. Ele é a quebra no padrão, tá? Há quem diga que é porque é o verbo mais utilizado, né, do mundo. Por quê? Porque a gente sempre fala eu sou, eu estou. Eu sou e eu estou são os verbos mais utilizados pela grande maioria das pessoas. Tem gente que diz que é por isso que ele é exceção, né? Porque ser, estar são verbos muito utilizados. Enfim, não é o nosso foco aqui. O nosso foco é esse verbo ficou diferente, sobrou para a gente estudá-lo, ok? Então, para isso que eu sempre isolo o verbo to be e estudo ele de forma separada, porque a minha conjugação não vai ser assim padrão. Ele vai ter 3 conjugações diferentes, né? Só 3, tá? Am, are, is. Pronto. É só isso que eu preciso saber. Ele vai ter essas 3 conjugações diferentes. Vamos ver, então, como vai ser a conjugação. I, sempre que o verbo to be estiver do ladinho do sujeito I, ele vira am. You,
Sempre que o verbo to be estiver do ladinho do you, ele vira are. He. Sempre que o verbo to be estiver do ladinho do he, ele vai virar is. Vera, é só isso. Eu só estou conjugando. O significado não muda, tá? Ele é um verbo. Então, aqui, ó. Vamos ao significado. I am. Eu sou. Eu estou. Pronto. You are. Você é. Você está. Não mudei o significado, só estou conjugando. He is. Ele é. Ele está. Né? Vamos continuar nossa conjugação. Sempre que o verbo to be estiver do ladinho do she, ele vai virar is. Ela é ou ela está. Pronto. It. Sempre que o verbo to be estiver do ladinho do it, ele também vai ser is. Isto é, isto está. Lembrando que o it serve para ele e ela de objetos e animais, tá? Eu me refiro a coisas e animais como it, ok? We. Sempre que o verbo to be estiver do ladinho do we, ele vira are também, ó. Igual o you. We are. Nós somos ou nós estamos, certo? E they are. Eles ou elas. They pode ser eles ou elas são, ou eles ou elas estão. Pronto, conjuguei. É só isso. Tá vendo que o verbo to be tem uma conjugação diferente dos outros verbos? Olha lá. O verbo to be, ele vai assumir 3 formas diferentes. É por isso que ele é uma exceção. E é por isso que todo ano a gente tem aquela matéria que não precisa ser estudada todo ano, tá? Verbo to be é uma vez só e a gente fica praticando, não tem necessidade de estudar isso todo ano. Mas eu entendo que gera um pouquinho de confusão nas pessoas, tá? Já pegaram um café? Não é porque a aula de hoje é gravada que não vai ter café. Peguem um café. Bom, continuando. Gente, essa conjugação tem que saber, tá? Isso aqui vocês têm que saber que é I am, you are, he is, tá? Não é tão difícil, são só 3 conjugações. Pensa quantas conjugações eu tenho que fazer no português, no presente. Aqui são só 3. Então, resumindo aqui, quando o verbo to be estiver do ladinho do I, ele assume o formato de am. Eu sou, eu estou. Quando o verbo to be estiver do ladinho do he, she ou it, ele é is. Ele, ela, isso, é ou está. E quando o verbo to be estiver do ladinho do you, we e they, ele assume o formato de are. Você, nós, eles, elas são ou estão. Fechou. Esse é o nosso resuminho. Essa é a nossa conjugação. Pronto. Fechei a conjugação. Tem que saber. Então, a gente vai ficar treinando na nossa cabeça, ó. I am, you are, he is, she is, they are. Até a gente memorizar. E aí a gente vai começar a construir frases com isso aqui. Tudo que é ser ou estar, joga o verbo to be, porque esse é o significado dele, ser ou estar. Eu sou professora. I, que conjuga com am, a teacher. Eu sou alta. I am, eu sou tall. Agora, pode ser sou ou estou. Eu estou em casa. I am at home. Eu estou em casa. Ah, teacher, como que eu vou saber se a tradução é sou ou estou? Pelo contexto, ok? Nós temos que saber. Eu estou professora? Não, eu sou uma professora. Eu estou alta? Não, eu sou alta. Ok? Pelo contexto é muito fácil de entender se a gente traduz para ser ou para estar, ok? I am at home. Faltou um at aqui, ó.
at home. Por quê? Porque eu estou falando de I. Então, I, do ladinho do I, o verbo to be vira am. O significado não muda. Eu sou, eu estou. I am happy. Eu estou feliz porque hoje é sexta. I am a good friend. Eu sou uma boa amiga. Tudo que eu vou falar que eu sou ou eu estou, am. I am. I am sick. Eu estou doente. I am in Belo Horizonte. Eu estou em Belo Horizonte. Manda aqui aonde você está. São Paulo, Belo Horizonte, Portugal. Me fala aqui. I am tired. Eu estou cansada. É isso, gente. Tá? Verbo to be, conjuguei. Os outros não tem necessidade de conjugar. Então, toda vez que estiver do ladinho do I, olha aqui, ó, ele virou am. Pronto. E aí a gente vai fazendo na nossa cabeça, ó. I am happy. I am sad. I am fine. I am in my house. Tudo que eu sou e que eu estou, eu vou usar o verbo to be. Ok? Ah, vamos então, quero falar de he, she ou it. Sem problema. He, sempre que o verbo to be estiver do ladinho do he, she ou it, aqui, ó, deixa eu pegar essa aqui, ele vai assumir o formato de is. É só isso. Eu só conjuguei, só estou conjugando, tá? Ou seja, ele, ela, isso, está ou é. É ou está, né? Ser ou estar. Então, she is happy. Ela é feliz ou ela está feliz. He is a doctor. Ele é médico, né? It is a dog. Isso é um cachorro. It is cold. Está frio, ok? My mother. Aqui eu posso substituir o sujeito. Eu posso pegar o he. Quem que é he? My father é he. My brother é he. My husband, meu marido é he. Então, todo mundo que for ele, todo mundo que for a figura masculina, uma outra pessoa, é he. Quem que é he? My brother, meu irmão, entra aqui. My brother is tall, meu irmão é alto. My husband, meu marido. My husband is funny, meu marido é engraçado. Por quê? Porque brother, irmão, e husband, marido, são sujeito he. Então, eles entram nessa conjugação do is, ó. Eles não são homens, ele. Então, entra aqui. Tá vendo? My son, meu filho. Meu filho também é he. Então, entra aqui. My son is happy. Meu filho é feliz ou está feliz porque my son, meu filho, é sujeito he. E o she? Quem que eu posso me referir como ela? She. Minha irmã, minha mãe. My sister is at home. Minha irmã está em casa porque minha irmã é she. Certo? My mother, minha mãe is at work. Minha mãe está no trabalho. Por quê? Porque minha mãe é ela, é she. Ok? E o it? Objetos. The coffee is cold. O café está frio. Porque café é sujeito it. Certo? The weather is good. O clima está bom. Porque o clima é sujeito it. Então, posso colocar todos os sujeitos. My mother, my sister, todos que sejam he, she ou it. Ele, ela ou isso. Ok? Conjuguei. Conjuguei o is. E
sempre que o verbo to be estiver do ladinho dos sujeitos you, we e they, ele vai assumir o formato de are. Você, nós, eles, elas estão ou são. Ou você é e você está. Assumiu o formato diferente, mas o verbo continua o mesmo, tá? Então, por exemplo, you are my student. Você é meu aluno. You are... Opa, deixa eu tirar aqui. You are sick. Você está doente. You are tired. Você está cansado. Posso fazer com we. Nós. We are in BH. Nós estamos em Belo Horizonte. Ou they. They are at the mall. Eles estão no shopping. Eles ou elas estão no shopping. Pronto. Conjuguei com os sujeitos you, we, they. 3 conjugações. Agora eu vou ter que saber qual conjugação vai para qual sujeito. Isso aqui a gente vai treinando. Vai montando frases na cabeça. Ó. The doctor is late. Porque o médico está atrasado. Porque eu sei que doctor é is. Doctor pode ser ele ou ela. Então, eu sei que é isso. They are friends. Eles ou elas são amigos. Porque eu sei que quando eu falo they, o verbo to be é are. Né? Então, eu vou fazendo frases, ó. They are good friends. Eles são bons amigos. Ok? Me and my husband are at work. Eu e meu marido estamos no trabalho. Por que me and my husband eu coloquei are? Porque me and my husband somos nós. We. E we are. Né? João and. Opa, João and Maria are married. João e Maria são casados. Por que João e Maria eu coloquei are? Porque João e Maria são eles. Sujeito they e they are. Ok? Pronto. Só estou conjugando, ó. Mais uma vez aqui, resumindo. Para I, eu conjugo com am. He, she, it, is. Deixa eu colocar um tracinho aqui para separar. Is. You, we, they, are. Conjuguei o verbo to be. Pronto. E aí eu posso começar a formar frases e falar. Tá? Agora, outra coisa, outra coisa que é específica do verbo to be é a forma como nós fazemos. Negativa e interrogativa. Mais uma vez, o verbo to be vai ser diferentão aqui. No verbo to be, a gente não faz negativa e nem interrogativa da mesma forma que a gente faz com os outros verbos. Ele tem a sua própria negativa e a sua própria interrogativa, ok? Antes da gente ver isso aqui, deixa eu mostrar para vocês a diferença de conjugação de outros verbos para o verbo to be. Olha só. Vamos pegar o work, por exemplo, que é trabalhar. I work, you work, opa, mais aqui. You work, he works, acrescentei um Szinho, que é he, she, it, acrescento um S. She works, it works, we work, they work. Pronto. Conjuguei. Essa mesma conjugação eu vou aplicar para todos os verbos no presente. Chega o to be diferentão, olha só como que eu vou fazer a conjugação do verbo to be. Já muda, né? I am, you are, he is,
she is, it is, we are, they are. Olha como mudou o padrão de conjugação entre os verbos normais e o be. Tá vendo? Por isso que a gente estuda ele diferente. Porque ele tem mais conjugações do que os outros, tá? Agora sim, vamos para negativa e interrogativa. Ele também vai ser diferente dos demais, ok? Enquanto aqui, no todos os outros verbos, eu tenho uma negativa padrão, para o verbo to be, não. Então, como nós vamos fazer primeiro negativa? Negative, ou negativa no verbo to be. Eu apenas vou acrescentar o not na frente. Opa, not na frente do verbo. Só isso. Fiz a minha negativa. Então, se eu falo I am a teacher, eu sou uma professora, na negativa, I am not a teacher. Pronto. Não sou uma professora. Apenas acrescentei o not na frente do am. Morreu. Né? E se for she is a doctor? Ela é médica. Quero fazer negativa. She isn't a doctor. Ela não é médica. Pronto. Isn't por quê? Porque é is not. Abreviando, isn't. She is not a doctor. Posso abreviar esse is not? Posso. Is not, junto, abreviado, forma isn't. Teacher, qual que eu uso? Os dois. Dá para usar os dois. Qual que é mais utilizado? Isn't é mais utilizado. Sempre as abreviações em inglês são mais utilizadas. Ok? Pronto, fiz a negativa do is. Serve para o he? Serve. He is happy. Ele está feliz. Na negativa, he is not happy. Pronto, só acrescentei o not. Posso colocar isn't no lugar também do is not. It is a dog. Isso é um cachorro. Na negativa, it isn't. Ou it is not a dog. Isso não é um cachorro. Ou posso colocar isn't. Serve para todos, tá? Essa abreviação. Agora, posso abreviar o is not, mas não posso abreviar o am not. Por quê? Porque não tem como, uma questão de fonética, né? O is not abrevio para isn't. O am not não tem abreviação, ok? E se for you are my student? Você é meu aluno. Na negativa, you are not my student. Você não é o meu aluno. Are not. Só acrescentei o not na frente do verbo are. Ok? Posso abreviar are com not? Pode. Vira aren't. Qual que eu uso? Qualquer um dos dois. Qual que é mais comum? Aren't é mais comum. Então, resumindo a negativa. A negativa de am é am not. Não sou, não estou. A negativa de is é is not. Ou, abreviado, isn't. Opa. Isn't. E a negativa de are é are not. Só isso, acrescentei o not na frente. Esse aqui eu posso abreviar para aren't. Ok? Até aqui, espero que esteja tranquilo. Pronto. Fiz a minha negativa no verbo to be. Am not, is not, are not. Bem simples, né? Então, se eu for falar, ó, I am not em São Paulo. São Paulo. Eu não estou em São Paulo. I am not sick. Graças a Deus, eu não estou doente. I am not sad. Eu não estou triste. I am not at the mall. Eu não estou no shopping. I am not a doctor.
Eu não sou médica. Pronto, fiz negativa com am. Quero fazer negativa dos que conjugam com is. He is not my friend. Ele não é o meu amigo. Ah, posso falar he isn't também. He isn't my friend. Mesma coisa, ele não é meu amigo. Abreviei o is com o not. Ele não é meu amigo. She isn't a nice person. Ela não é uma pessoa legal. Teacher, posso usar is not? Pode. Mesma coisa, ó, vou colocar aqui. She is not a nice person. Ela não é uma pessoa legal, ok? My mother is not at work. Minha mãe não está no trabalho. Teacher, posso abreviar para isn't? Pode. My mother, mesma coisa, isn't at work. Minha mãe não está no trabalho, ok? It isn't cold. Não está frio, né? My father isn't short. Meu pai não é baixo, né? Ah, posso usar is not? Pode. My father is not short. My father is not ou my father isn't. Tanto faz. Ok? Bom. E o are? Vamos fazer a negativa? A negativa do are not. Então, se eu tenho you are not my student. Você não é o meu aluno. Okay? Vou botar aqui. Você não é o meu aluno. You are not a engineer. Você não é engenheiro ou engenheira. Posso abreviar para aren't? Opa, tem um Nzinho aqui. Posso. You aren't in my house. Você não está na minha casa. We aren't friends. Nós não somos amigos. They aren't together. Eles ou elas não estão juntos. Coloquei a negativa. Ok? Lembrando que isso aqui a gente tem que ir treinando, tem que ir memorizando, tem que falar, tem que treinar. Para os alunos que estão na minha comunidade, o material de treinamento mais apostila dessa matéria está disponível já, com videoaula também, para vocês aprofundarem mais no treinamento do verbo to be, né? Treinarem, falarem, fazerem negativa, interrogativa, afirmativa, ok? Quem não é ainda, só se inscrever na comunidade e vai ter acesso à apostila, ao material de apoio e o treinamento, tá? Mas, continuando, fiz a minha negativa. Eu não sou, eu não estou, ele não é, ele não está. Lembrando que esse verbo é só ser ou estar. Então, eu só posso usar eles nessa ocasião, quando eu falar que algo é ou algo está. Se eu não quiser utilizar esse verbo, o verbo to be não entra, ele vai embora. E aí eu uso outros verbos, tem milhares e milhares de verbos para usar. O verbo to be entra em cena quando eu quero falar que algo é ou algo está. Ou eu sou, ou eu estou, ou eu não sou, ou eu não estou, tá? Precisa saber também quando retirar ele de cena. Quando eu não quiser falar que eu sou ou que eu estou, eu tiro ele de cena. Eu trabalho, aí eu vou utilizar o verbo work. Eu durmo, aí eu vou utilizar o verbo sleep. Então, tem que saber colocar e retirar o verbo to be de cena quando necessário, ok? Continuando. Nos resta interrogativa. Na interrogativa, o que acontece? Eu preciso mudar um pouquinho a fórmula, a minha estrutura, quando eu vou fazer perguntas em inglês. Por quê? Porque o que diferencia no português uma afirmativa de uma pergunta na fala? Como a pessoa sabe que eu estou perguntando ou afirmando? Através
da entonação. Chegou lá no inglês, eles falaram, não, isso não está certo. Entonação não é suficiente para diferenciar uma pergunta de uma afirmativa. Eu preciso mudar um pouquinho essa estrutura para ter certeza que a pessoa que está ouvindo saiba que aquilo é uma pergunta. Então, na interrogativa, eu vou alterar um tiquinho essa estrutura. Se eu falo, you are a doctor, você é um médico, para fazer pergunta, eu vou pegar este verbo to be e jogar lá no começo da frase, trocar ele de lugar com o sujeito. Joguei o verbo to be para o começo. Comecei are, e aí que vem o you. Are you a doctor? Você é médico ou médica? Pronto, joguei o verbo lá para frente, tem uma pergunta. Outro exemplo. She is your friend. Ponto. Ela é sua amiga. Quero fazer uma pergunta. Pega o verbo, joga lá para o começo. Is she your friend? Ela é sua amiga? Troquei de lugar o verbo com o sujeito. Eis uma pergunta. Né? They are together. Eles ou elas estão juntos. Peguei o verbo, joguei lá para frente. Are they together? Eles estão juntos? Pronto. Né? Mais um. You are a nice person. Você é uma pessoa legal? You are a nice person. Quero fazer uma pergunta. Jogo o verbo to be para frente. Are you a nice person? Você é uma pessoa legal? É? He is at home. Ele está em casa. Is he? Joguei para frente para fazer a pergunta. At home? Ele está em casa? Só isso. Ah, vamos mudar um pouquinho aqui. My mother is at work. Minha mãe está no trabalho. Quero fazer pergunta. Pego esse verbo to be, jogo para frente. Is my mother at home? Oh, at work? Work. Minha mãe está no trabalho? My father is tall. Meu pai é alto. Né? Quero fazer uma pergunta. Jogo o verbo to be para frente. Is my father tall? Pronto. Fiz perguntas. Vamos colocar isso aqui em prática. Lembrando que toda a prática já está disponível para os alunos da comunidade lá na plataforma. Tem muito exercício, não só dessa matéria, mas outras matérias também que já foram dadas para vocês praticarem bastante, ok? Ó, vou colocar uma frase aqui com o verbo to be. Eu quero negativa e interrogativa dela. Então, se eu falo, she is an engineer. Ela é uma engenheira. Como que vai ser a minha negativa e como que vai ser a minha interrogativa? Façam aí. Negativa, só coloco not. She is not an engineer. Essa é a minha negativa. Ponto. Ah, coloquei she isn't. Pode também, não tem problema. She isn't a engineer. Opa. Engineer. Por quê? Porque eu posso abreviar o is not. Is not, posso abreviar para isn't. Um ou outro. Pode ser qualquer um dos dois. Qual é mais comum? Isn't é mais comum. Sempre as formas abreviadas são mais comuns. E a minha interrogativa? Como que eu vou fazer? Peguei o verbo to be, joguei lá para frente. Is she a engineer? Ela é engenheira? Pronto. Próxima. My coffee is cold. Meu café está frio. Como que eu vou fazer negativa disso e interrogativa disso? Tempo.
Enquanto isso, eu vou beber um pouquinho. Café. Conseguiram? Negativa. Ó, só colocar um not. My coffee is not cold. Meu café não está frio. Posso colocar isn't, teacher? Pode. My coffee isn't cold. Sem problema nenhum. Interrogativa, tempo. Como que eu vou perguntar? Meu café está frio? Verbo to be, lá no começo. Is my coffee cold? Perguntei. Meu café está frio? Vamos pegar aqui um sujeito que requer outra conjugação do verbo to be. They. They are good friends. Eles são bons amigos. Como que eu vou falar que eles não são bons amigos? E eles são bons amigos? Falem aí como que vai ficar a negativa e a interrogativa. Negativa. They aren't good friends. Friends. Teacher, eu coloquei are not. Tá certo? Tá certo também. Pode ser are not ou aren't. Sem problema nenhum. Interrogativa. Joguei o verbo to be para frente. Are they good friends? Eles são bons amigos. Okay? We are happy. Nós estamos felizes. Negativa, como que a gente vai fazer? Nós não estamos felizes. We are not happy. Teacher, abreviei, coloquei aren't. Não tem problema. Interrogativa. Joguei o verbo lá para frente do sujeito. Are we happy? Nós estamos felizes? É isso. Ok? Próxima. My sister is at home. Minha irmã está em casa. Negativa. My sister isn't at home. Teacher, coloquei is not. Não tem problema. Tá certo também. Interrogativa. Is my sister at home? Pronto. Fiz a minha interrogativa. Ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que está tendo uma aula simultânea neste momento para membros da comunidade. Então, vai lá no link que está para os alunos VIP, quem for membro da comunidade, e já volta a aula para assistir ela do começo, tá? Ela vai ficar gravada, então quem for membro da comunidade, vai lá agora para a plataforma ou para o link assistir a aula, que vai ter aula simultânea, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Quem não for da comunidade, entra na comunidade. Quem for membro já tem o acesso a esse material todo lá dentro da plataforma, com apostila, com exercício, com treinamento, com videoaula, ok? Obrigada por terem vindo. Semana que vem voltamos à aula ao vivo, tá? Ok? Então, semana que vem, sexta-feira, aula ao vivo normal. Obrigada, boa sexta-feira, bom final de semana. Até a próxima.